estou aqui com um dos maiores comunicadores desse país, que já treinou inúmeras celebridades, milionários e até bilionários também, para aprenderem a falar melhor. Então, se existe treinamento, é porque as pessoas precisam entender um pouco mais de comunicação, né, Ricardo? Com certeza. Agora, assim, ó, quando a gente se dá conta na vida, né, a gente percebe que tudo é comunicação. Ou você atende ou você é atendido, né? Ou você pede ou você é pedido, alguma coisa assim. O que você leva em conta para essa comunicação ser mais eficiente? Qual é o primeiro passo para ter uma boa comunicação? É uma pergunta tão importante que eu fico pensando por que não fazemos ela mais vezes. Opa! Tem uma estrutura da comunicação que é uma das palavras que nós erramos no total é a palavra ajuda. Sabia que pedir ajuda é um equívoco da nossa parte, não de pedir ajuda, de estarmos necessitando de ajuda, mas no sentido de pedir ajuda para alguém e muitas das vezes aquilo deveria ser uma contribuição. Por exemplo, já ouviu falar de casa de ferreiro e espeto de pau? Sim. Santo de casa não faz milagre? Exato. O motivo é porque então que você disse aquilo, seja para a pessoa do seu lado, família, não importa, e aquela pessoa parece que não escuta o que você disse, aí chega um desconhecido, acabou de conhecer, sei lá, acabou de conhecer, a pessoa fala uma coisa que você está falando, ó, há um tempão, e não entra. Mas aí, o outro desconhecido falou, nossa, tem tudo a ver, meu Deus, isso muda tudo. Faz assim, ó, bum. Eu brinco que tem os gurus e guruas da internet, justamente para fazer isso. Mas por que então, caso de ferreiro e espeto de pau, santo de casa familiar, por que a gente não escuta os nossos? E porque os nossos não nos escutam. O motivo é bem mais simples do que parece. É porque a gente está na intimidade pedindo ajuda. A ajuda, já percebeu isso? Que quando você oferece uma ajuda, aí, sei lá, por algum motivo você não pôde naquela ocasião. Meu Deus, você está devendo agora a sua alma, né? Você disse que vinha, você disse que ia fazer. Não, porque não sei o quê. Tipo assim, é como se ele tivesse ou ela tivesse te pago $1 bilhão agora e você está devendo para ela. E vou te falar, isso vai ser levado até o túmulo, entendeu? Por que nós fazemos isso? Porque a diferença é que o outro contribui de alguma forma. A gente cria uma linha de uma expectativa de que o outro nos doou do tempo e energia e informação na contribuição. É como se a gente devesse agora para ele. Então, por isso, pedir ajuda é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Agora, um parênteses aqui sobre ajuda. Tem um filme, um curta, é lindo, maravilhoso. Eu aconselho todos nós a assistirmos tantas vezes que possível. E esse curta se chama O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Caramba! É um dos livros, os melhores livros, que tem um livro, né? Sim. E um filme que eu mais assisti e que melhor transformou minha vida. Minhas filhas, por exemplo. Tem uma passagem lá que é perguntado, o menino pergunta para o cavalo o seguinte: qual foi a coisa mais corajosa que você já fez? Ele, pedir ajuda. Olha só. Foi a coisa mais corajosa. E ele fala, pedir ajuda não é desistir, é o contrário, é se recusar a desistir. Porque você está percebendo que não posso fazer sozinho. Não consigo fazer sozinho. Preciso de ajuda. Só que nesse ponto, no 48 Leis do Poder do Robert Greene, que é esse livro de manipulação, Fantástico. ele já fala, sabe o quê? Ele já fala, olha, vá para o ego das pessoas, não para a misericórdia delas. Então, por exemplo, se chega uma pessoa muito bem vestida, muito importante naquela região, na cidade, ou socialmente conhecida, e ele pede uma coisa, nossa, as pessoas se disponibilizam. Mas se vem uma pessoa que naquele momento está miserável, sobre qualquer circunstância, ele pega e oferece, adivinha o que acontece? Pede, né? A pessoa ignora. Porque, querendo ou não, quando a gente apela para o ego do indivíduo, a gente consegue. Agora, para a misericórdia, parece que eles pisam sobre nós. Dá um exemplo bem assim, prático, entre dois indivíduos, para Perfeito. o pessoal de casa entender melhor. Olha que interessante. Você já passou por isso. Nós já passamos por isso. Que é o seguinte, sabe aquela situação em que você simplesmente serviu, parou seu tempo, sua energia, sei lá, você fez um sacrifício de alguma forma para servir alguém. Certo. Todos nós já fizemos isso. Sim. Tá bom? E fizemos, trabalhamos, não sei o quê. E de repente, principalmente em cenário de empresa, a pessoa não é promovida
o bônus dela veio pela metade, na expectativa que ela criou, pelo tanto, horas extras, não sei o quê, papapá, empenho. E aí chega uma outra pessoa que mal trabalhou, mal fez, mal não sei o quê, e adivinha o que acontece com ela? Acaba subindo. Ela sobe. E ela é bem remunerada e uma série de questões. Veja como que a gente tem aqui um problema nesse aspecto. Junta tudo agora. Junta a relação. Você falou de você está ajudando a empresa ou o indivíduo, mas não alinhou a expectativa com ele. Não tem alinhamento de expectativa. Eu não combinei nada com você. Você está fazendo porque você quer. E sendo que nós pedimos também a proatividade do outro também o tempo todo. Depois vamos juntar com a outra parte que eu falei sobre a relação, então, de não ajuda, mas de contribuição. Contribua, deixa claro, é uma contrapartida. No casamento é uma contrapartida também, tá bom? Nós somos seres de interesses. E nós precisamos entender isso com clareza e amor ao mesmo tempo, tá? Porque, por exemplo, nós estamos aqui hoje, a contribuição, olha que interessante, não ajuda, que eu estarei fazendo para quem estiver assistindo, para com você, para com outros, mas a contribuição que contrapartida você também está me fazendo, me dando e todo mundo aqui trabalhando para que possamos gravar esse conteúdo, também é válida. E se eu não tivesse as pessoas do outro lado, também eu não serviria para nada nesse sentido. Então, entender que existe essa contribuição, essa via de mão dupla, modifica todo o processo. Aí agora finalizo com isso. Existe uma diferença gigantesca entre autoridade no assunto e notoriedade no assunto. E adivinha onde está o dinheiro? Na notoriedade. Notoriedade. Então, entender essa diferença faz tudo mudar. Às vezes a pessoa está fazendo, trabalhando, mas ninguém a vê fazendo. Ou vê fazendo, reclamando. Sim. Também não é bom. Por isso que até muitas vezes as pessoas veem assim, mas aquela pessoa que está lá no Instagram, ela não sabe tanto quanto eu. Bom, mas ela está fazendo, você não. Acontece muito, por causa da notoriedade, inclusive. Da notoriedade, exatamente. Existe muito uma diferença. Existem 3 processos básicos comunicacionais. Vida pessoal, vida profissional e vida social. Nós deveríamos, na internet ou na vida como um todo, falar da nossa vida pessoal apenas 10%. Pega 10% da sua vida pessoal e fale dela. E você vai pegar 40% da sua vida profissional para falar dela. E depois 50% da sua vida social. Tem um detalhezinho muito interessante, é que quando eu falo de vida pessoal, sua família está lá. E quem é a sua família? Aqueles que estão debaixo do seu nariz, do seu guarda-chuva, do seu teto. Então, às vezes, por exemplo, minha mãe e minhas irmãs não moram comigo. Minhas sobrinhas e sobrinhos não moram comigo. Então, acontece, quem é minha família? Minha esposa e minhas 2 filhas. Só. Então, onde que está a minha família no sentido parentes? Incluindo a minha mãe. Sim. Ela está na minha vida social. Olha só. E essa é uma confusão. A igreja está na vida social, o time de futebol está na vida social, a minha política está na minha vida social. Os vieses atrapalham totalmente uma comunicação. Quando você está enviesado, seja numa religião, numa política, seja no que for, muitas das vezes a gente perde discernimento sobre a ação. Então, por exemplo, eu estou defendendo tanto aquilo que eu não consigo criticar aquilo. Então, o segredinho é como saber quando estamos enamorados, apaixonados, seja por um político, seja, por exemplo, por uma religião, seja, por exemplo, por um time de futebol, qualquer coisa parecida. É quando você não consegue fazer crítica daquele indivíduo. Sou casado há 18 anos e tem um monte de coisas que eu não gosto na minha esposa. Sim. E eu tenho certeza que tem um monte de coisa que ela não gosta em mim. Veja, se eu não consigo perceber essas ações e entender que tem coisas que eu não gosto, eu estou enamorado, estou apaixonado, lubridiado, não tenho discernimento para tomar decisões. Olha só. Agora, é muito comum as brigas, as divergências começarem dentro de casa. Normal. Às vezes o adolescente quer fazer determinadas coisas, pensa algumas coisas em fazer e os pais dizem que não, porque não é certo, que é isso, que é aquilo. E tem aquele conflito de gerações e tal. Como é que a gente pode ser mais assertivo? E aí eu acho que o recado é para os pais, porque os pais é que têm um pouco mais de conhecimento e bagagem para poder tentar articular e conversar melhor com os filhos. Como é que eles podem fazer isso? Existe uma coisa que nós não percebemos normalmente, tá? Mas o relacionamento com o filho, todos os meus alunos, não importa o nível social dele, não importa o nível acadêmico dele, todos os meus alunos eu sempre falo para eles, quer vencer na vida social, lembrando que dinheiro está na vida social, tá? Dinheiro não está na profissional nem na pessoal. Você conhece pessoas boas que não ganham dinheiro? Várias. Você conhece profissionais excelentes que não ganham dinheiro? Sem dúvida.
Agora você conhece pessoas que estão no social que não é bom e que não é uma boa pessoa muitas vezes e que também não é bom profissional, mas está ganhando muito dinheiro. Verdade. Por que isso ocorre? Ocorre porque o dinheiro ele é pertencente a uma estrutura social. Por isso a notoriedade também está no social. Isso não é bom, não é ruim, não é essa a questão, é só saber para onde estamos indo. E o que isso tem a ver com filhos? Na verdade, tudo. Por quê? Quando você não entende que a relação do que você é dentro de casa transcende também a notoriedade externa, o que eu quero dizer? Sou um pai incrível dentro de casa, supondo dessa forma. Mas socialmente, eu não sou um cara legal. Meus filhos, não, minhas filhas no caso, não vão ter muita vontade de falar de mim se socialmente eu sou uma pessoa malquista, por exemplo, pelo povo, pelas pessoas. É só um exemplo, tá? Então, você pega, por exemplo, pega os políticos mais enviesados do nosso país. Imagina ser filho, ser neto, ser sobrinho de um indivíduo como esse. Tipo, é muito mais difícil do que parece. Claro. Por quê? Porque você herda, né, essa percepção. A pessoa pode ser incrível. Quantas pessoas que a gente conhece que a gente fala, nossa, essa pessoa é muito... Olha, ela é babaca, sabe? Aí você olha assim, não, mas é uma ótima pessoa em casa. Uma pessoa incrível. Ou com as pessoas que a gente conhece na vida social, que é, cara, essa pessoa é um amor, cara, eu queria conviver com ela. Aí você conhece ela na vida pessoal, a pessoa é uma babaca. Entendeu? Então, veja como são essas coisas que a gente tem que entender. Então, o que tem a ver os filhos com isso? Criar filhos não é uma regrinha, não é um passo a passo. Eu acredito na comunicação assertiva, na estrutura que 70% de uma comunicação é retórica. É a construção do que você vai dizer, por que você vai dizer, e entendendo as duas regras de uma comunicação. São só duas, tá? Duas regras só. Regra número 1, contexto. Qual é o bendito contexto? O que vocês pensariam na relação de uma mãe que simplesmente está arremessando o seu filho para que estranhos o levassem porque ela não quer ficar aquele filho ali? Essa situação, quem passou por ela foi a Rafa, a irmã do Neymar, inclusive, que ela ganhou um convite, foi para a África, e aí a mãe dela deu esse de presente para ela e tal, e ela viu mulheres, mães, praticamente arremessando seus filhos. Mas para que as pessoas a levassem estranhos, mesmo com o coração dilacerado, essas mulheres preferiam dar seus filhos do que eles ficarem ali e morrerem de fome. Entendi. Contexto. Sei que é um exemplo dramático, já até me aconselharam a não usar esse exemplo. Sim, mas ele diz muito. Mas ele fala muito porque ele é uma extremidade da coisa. Exato. E sabe qual que é o ponto que eu vejo? Nós julgamos o outro o tempo todo e todo mundo nos julgam sem saber as nossas histórias. Se as pessoas não sabem da sua história, o que faz você pensar que sabe da história do outro? Exato. Porque no caso essas mulheres estão numa realidade que muitos não passam. Exato. Você não entende qual é o contexto mesmo. É a mesma coisa quando eu falo que é fácil para aquele que tem dinheiro. Será? Ou quando eu digo é fácil para você que não tem nada, se você soubesse o que é ter tudo e perder, sei lá, e aí? Existem 3 medos na comunicação. Medo da rejeição, medo de vender, negociar e medo do sucesso. Esses 3 medos é o que você vai passar o tempo todo. Vai passando até de nível e você vai amadurecendo níveis abaixo. A segunda regra da comunicação, sendo que a primeira é contexto, a segunda é uma regra muito simples, mas ela muda tudo também, que é o alinhamento de expectativa. De novo, o que isso tem a ver com filhos? Muito simples. Qual é o contexto da criação dos seus filhos? Qual é o contexto da sua comunidade, da sua tribo? Quais são as crenças envolvidas neste contexto? Quais são as condutas, as filosofias? Tudo isso vai influenciar. Segunda, qual alinhamento de expectativa você fez com esses indivíduos? Tem uma regrinha que minha filha, um dia estava eu tomando, a gente estava umas amigas, das amiguinhas dela, e estava tomando coca. E aí, o que aconteceu? Que eu peguei simplesmente, fui tomar coca. Aí a amiga dela falou assim, Luli, você toma Coca-Cola? Falou para ela. E ela disse assim, sim, eu tomo. Ah, mas é porque meu pai falou que ia parar de tomar, não parou, ele compra, então eu tomo. Na hora, meu cérebro, falei assim, caramba, que exemplo, né? Tive um insight muito na hora, juro pra você, foi na hora. Eu falei, você tem razão, filha. Então o pai vai começar a tomar suco de berinjela e de tomate. Ela, não vou tomar isso não. Eu falei, não faz sentido, filha. Você acabou de falar que toma coca só porque eu compro e tomo. Então se eu comprar o suco de berinjela e o suco de tomate, significa que você vai tomá-lo também.
Ai, pai, já entendi. E aqui vem um conselho. Comece a falar para os nossos filhos e para nós mesmos. Eu não herdei os medos, aflições, doenças, crenças do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu avô. Se você descobrir lá na frente que você tem medo de altura, é seu e termina com você. Porque os meus medos terminam em mim, filha. Não tem. Vocês não têm esses medos. Você tem que entender que o que você viveu é do contexto e do alinhamento que você viveu. Não adianta eu falar para minha filha e falar, filha, olha, o pai mal tinha caderno, aí a sua avó fazia no papel do pão, entendeu? Não adianta comparar a sua isso, né? bisavó e seu bisavô nem para a escola tinha como ir. Quer dizer, não faz parte do contexto dela. Exato. Ela pode ouvir como história, pode ouvir como estrutura contextualizada. Só que ela, todavia, é uma referência. Não tome para você. Olha que interessante, comunicação, seja para vender, seja para se relacionar, seja para qualquer coisa, ela tem alguns princípios, algumas bases. E uma das bases que eu sempre falo, e as pessoas falam, não é possível. Qual o segredo desse network? Como que você conhece tanta gente importante? Como que você conseguiu fechar negócio com tantas pessoas? Sabe que as pessoas, eu juro que eu falo isso, as pessoas falam, vai, fala aí. Você sabe, você já viu aqui as coisas que eu faço, eu sou desenhista nesse sentido de estratégia, de método, eu sou cheio de mapas mentais, eu sou bem metódico com as coisas. Só que o que faz eu realmente fazer as coisas acontecerem, juro para você, está associado a uma coisa, ser, de verdade, gentil e genuíno. A gentileza é um dos maiores poderes e ativos de comunicação que você pode ter. Simples assim. É um ponto bem mais simples e estratégico. Tem aquela frase, né, que antes de você ter razão, seja gentil. Perfeito. É isso, né? Pode perceber uma coisa. Eu estava falando, por exemplo, que um grande amigo também, que eu sempre falo, eu liguei uma vez para o Geraldo Rufino e eu tinha que falar um negócio com ele rápido. E é assim que a gente se fala, tá? E aí, negão? Ô, negão, desculpa te atrapalhar, não queria te incomodar não, negão. Duas coisas para eu falar pra você. Aquela risada dele. Deixa eu falar um negócio. Ei, você não tem essa moral toda, não. Eu falei, como? Não, você não tem essa moral toda, não. Você não tem esse poder, não. Como assim? Que poder você está falando? Você não tem o poder de me incomodar, não. Só eu tenho. Olha só. Só eu tenho. Caramba. Tá? Outro ponto que eu estava falando, o Fernando falou um negócio, um amigo falou assim, que é interessante, ele falou assim que, olha que loucura isso, né? Ele vira e fala assim, olha, Alexandre, tem uma opinião e a sua opinião é muito importante para mim. Ela é válida, ela é importante, ela faz sentido, uma série de coisas. Vou levar em consideração mesmo. Só que ela não reina a minha vida. Ela não governa a minha vida. Eu falo isso para todo mundo à minha volta, tá? Eu falo isso para minha mãe. Sua opinião é muito importante para mim. Válida pra caramba. Mas ela não governa a minha vida. Olha só que interessante. Até tem vários assessores do Donald Trump, Sim. o ex-presidente dos Estados Unidos, tal, que ele sempre ouve todo mundo. Ele é muito democrático. Ele Sim. ouve todos, mas a palavra final é dele. É simples. O que eu vejo, que nem nós tivemos com um sócio do Donald Trump, foi quando conhecemos, que é o Belino. Sim, o Belino. Tal, um grande amigo há muitos anos. Eu conheço o Belino há Ricardo muito. Belino. Ricardo Belino, meu xará, há muitos anos. E a gente conversa sobre esse tipo de coisa, sabe? Num geral. Não é uma coisa, tipo, vamos ser sinceros, não é uma relação de sermos tiranos. Não, não é disso. Não confunda as coisas. Não é à toa que a base de princípio estão lá, né? Gentileza, ser genuíno, honesto, honrar e tudo mais, estão tudo lá. O ponto aqui é o seguinte, a verdade verdadeira, no final das contas, é você com você. Então, você tem que ser responsável pelas suas decisões. O maior problema do mundo, na eu falei minha percepção, minha visão de forma religiosa, ou pelo menos dessa forma religiosa, você percebe que o maior problema da humanidade é o que começa a acontecer no Jardim do Éden. Eu estou falando, o problema da humanidade aconteceu lá no Jardim do Éden. É só um exemplo. Não creio, não tem problema, pensa só na história. É interessante que quando, ela está em Gênesis, quando Deus chama Adão, porque teriam comido o fruto, né, do proibido, ou o fruto da árvore da vida, e aí adivinha o que acontece? Adão não estava. Deus tem que estar na escrita. Ele fala, onde estás, Adão?
como se Deus não conseguisse enxergar ou saber onde está Adão. Sim. Mas ali havia uma revelação nesse contexto. E essa é a minha interpretação, tá bom? Adão comete o maior erro. Na minha visão, Adão e Eva não foram expulsos do jardim do Éden por terem comido o fruto. Foi por outro motivo. Qual? Que é o motivo que acaba com todos nós aqui. O motivo é bem simples. Ele vira e fala o seguinte, questionado, né, por ter comido o fruto, ele fala, foi a mulher que tu me destes. Ele culpou Eva e Deus. Por sua vez, Eva fala da serpente que Deus criou. Quer dizer, de quem que é a culpa? De Deus. Porque ele criou. O maior problema da humanidade é o deslocamento da responsabilidade. Não assumir a autorresponsabilidade. Não assume. E existe um erro paralelo a ele, que é pegar a responsabilidade do outro, que não me pertence. Então, quantas vezes a gente quer abraçar os problemas da família? Sim. É diferente de estar do lado. É diferente de servir dentro do seu talento, da sua habilidade, da sua vantagem de barganha. Entende? Não pegar o problema para mim. Então, eu sou um cara que sempre pegou problema dos outros para resolver. E eu percebi que isso não era bom nem para mim, nem para a pessoa. Claro. Eu falo que a gente está tirando a graça dela, né? A oportunidade dela perceber algo de valor. Então, sempre eu vou estar do lado dos meus. Não significa que eu estarei fazendo para ele. Perfeito. E assim eu espero ter gente do meu lado, mas muitas vezes... Claro, óbvio, se a pessoa está debilitada, a pessoa não tem condições. Por exemplo, minha filha de 4 anos, eu não vou servir na boca dela. Parece estranho, mas não vou. A não ser que precise. É necessário. Minha filha mais velha, minha esposa, seja quem for. Até porque tem aquela teoria da comunicação não violenta, que Sim. diz justamente para a gente entender a necessidade do outro. Qual é a necessidade dele naquele momento? Exato. É isso que torna a comunicação mais eficaz, é você entender isso. E pensar nas... Lembra que eu estava comentando um pouco com você? Existem 3 processos básicos para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa. Processo número 1, dentro de uma estratégia, informação. Antes de eu falar o que eu penso... Porque a gente é muito assim, você mal começou a falar do seu problema, isso eu não... Você quer ver quando tem disputa da desgraça. Da desgraça. Não, mas Que o meu problema foi maior. Não, o meu é muito mais, você não faz ideia. Não, você caiu, eu me arrebentei. Tem uma Mais coisa ou menos. Eu tô com dor de cabeça. Nossa, você não sabe, a minha é crônica. enxaqueca, É um negócio tipo, sabe, é a dor mais... Não importa. importante do mundo. O que acontece? Isso é uma necessidade, é uma forma da gente querer ser percebido, chamar atenção, e às vezes não, é só um vício mesmo, um hábito criado dentro do seu contexto. Então a gente tem que analisar tudo. Sim. Então, o que eu faço? Obtenha informação primeiro, o máximo que eu puder. Pergunte. Pergunte. Não entendi, não compreendo, como funciona? Eu estava com dor de cabeça. Mas você sempre sente essa dor de cabeça? Um exemplo, imagina qual que é a nossa revolta que a gente fala num inconsciente coletivo, que é quando você vai ao médico. A gente fica pé da vida quando você senta lá, aí ele, tá bom, toma, mas ele nem perguntou, não me testou, não abriu a boca, não olhou meus olhinhos, sei lá, coisa do tipo. Não examinou. Não examinou. A gente fica pé da vida quando não há um diagnóstico. Verdade. Né? O diagnóstico vem através das informações. Através das informações, eu vou analisar as informações. Então, passo 1. Colhe o máximo, dentro do seu contexto, ele é curto ou médio ou longo prazo, colhe o máximo de informação possível. Sem vieses, tá? Todavia. Sem julgamento. Sem julgamento, sem viés, sem julgar, nada. Depois, na segunda fase, você vai analisar essas informações. Isso daqui faz sentido o que ele falou? Não, não faz. Tá, aí aqui você vai decidir a sua análise. O que é? Poxa, a gente analisou que nós vamos falar mais ou pesquisar mais sobre assunto X, assunto Y. Você decidiu isso. Agora eu vou validar minha análise. Aí eu valido a minha análise e, por último, crio meu plano de ação. Vamos dar um exemplo bem prático, que eu acho que o pessoal de casa vai se identificar com isso agora. Por favor. Desde 2018, 2019, que vem havendo uma polarização muito grande na política brasileira. Perfeito. Não vamos aqui falar... É um candidato A e candidato B. Perfeito. Né, que se degladiam e tal. Quem vota no A tem asco do B. Perfeito. Quem vota no B tem asco do A. E aí fica aquela briga que muitas amizades se desfizeram, etc, etc. Só que muitas vezes não quis entender como que o outro pensa
E o outro também não quis entender por que esse vota no A. É isso aí. E aí criou-se uma briga incrível. É justamente isso que você está dizendo. As pessoas pararem para entender. Exatamente. E uma das coisas que você falou, tem um vídeo muito interessante dessa polarização, onde pegaram o seguinte, por exemplo, a entrevista era, vamos supor, você é de qual? Eu estou no time A. Você é do time A? Você é para esse candidato A? Aí ele fala assim, dá uma olhada no que o candidato B disse. Aí ele fala um monte de, tá vendo, bandido, sem vergonha, vagabundo, e não sei o quê. O cara fica pé da vida. Sim. Aí fala, na verdade não foi o A que disse, foi o seu candidato B. Não, mas ele pensa assim, não, é que ele tinha um contexto diferente. Repara como nós somos enviesados. O que acontece é a gente não entender pelo porquê o outro tem aquilo. Exato. O porquê o outro escolhe aquilo. É engraçado que tem um amigo falando ontem sobre isso, ele falou assim, tipo, todo mundo me pergunta que time que eu torço. Aí ele falou assim, tá, mas você é mineiro. Então, se você é mineiro, só tem 2 times, pô. Entendeu? É que nem aqui em Florianópolis, né? Sim. Aqui em Santa Catarina, Florianópolis em si, né? Ou é Figueira ou Avaí. Exato. Aspas, né? E aí ele pega e fala assim, não, eu sou flamenguista. Aí fala, cara, mas não faz sentido você ser de Minas, ser flamenguista. E aí ele conta a história. Agora, olha como que dá a oportunidade de contar a história, muda tudo. Ele fala que o pai, o avô são flamenguistas e tem uma condição que inconsciente, os programas de futebol na época eram transmitidos pelo um canal no Rio de Janeiro. Então o que acontecia? Em Minas Gerais. Automaticamente, quais são os jogos que rodam num canal de televisão no Rio de Janeiro? Aí é os cariocas, né? Os times cariocas. Então é muito mais fácil. Aí entra um outro ponto que é, eu torço para o time que torço, siga a religião que eu sigo. Por quê? Muitas das vezes a gente não consegue responder essa pergunta de forma clara e evidente, mas a gente quer que o outro tenha essa clareza ou a gente quer dar para ele. Qual é a grande dica que você dá para essas pessoas que muitas vezes eu não aceito o outro porque o outro vota no candidato A, mas eu tenho que ser o candidato B? Bom, Como é que as pessoas podem lidar com isso? Eu sou um estudioso nesse aspecto, tá? Uma das coisas que eu fiz foi um estudo seguinte. Hoje a gente tem a polarização, sim, extrema esquerda e extrema direita, né? Isso. Esse tipo de coisa. Nós temos essa extremidade. E eu fui fazer uma pesquisa. E aqui eu estou falando de pesquisa, não estou falando de vieses meu. Sim, tá? ideológicos, né? Ideológicos. Sem Não. ideologia. Tem uma pesquisa que as maiores políticas, vamos supor, a gente tem republicano, democrata, nós temos em outros lugares do mundo, mas só que no final das contas, para nós ficar mais fácil, direita e esquerda, Exato. tá bom? Por incrível que pareça, os melhores governos e os mais, tipo, no sentido que teve essa relação de escutar os lados, sem tanto viés tão polarizados, foi centro e direita. Por incrível que pareça. Aonde que eu quero chegar com isso? Isso é um dado. Então, para mim, funciona muito bem. Aí eu falei assim, tá, mas o que eu sou? Imagina, eu atendo políticos, desde artistas, empresários. Então, é muito fácil eu ter uma polarização no pertencimento daquela tribo totalmente esquerda ou totalmente direita. Sim. E aí, quem que sou eu? No meio disso tudo. Quem que sou eu? Para os direitos eu sou de esquerda, para os de esquerda eu sou de direita. Entendeu? E aí, se você não dá uma resposta, você fica em cima do muro, correto? Exato. Então tem um jeito aqui muito sutil de falar isso. Opa. Muito sutil. Eu sou um mediador. Não são todos que são mediadores, mas eu sou um mediador. Eu sou como se fosse um juiz. Você gostaria, se você é do time X, você gostaria que o juiz fosse escolhido e favorecesse o time Y? É bem provável que não. Claro. Então eu sou como esse juiz, eu tenho que ser imparcial. Então qual que é o lance? Então eu uso a estrutura, porque querendo ou não, tem coisas que eu discordo. E tá tudo bem. Se eu sempre falo, se eu discordo das pessoas que eu mais amo na minha vida, vou pegar minhas filhas, que eu tenho certeza que eu amo absolutamente. Ué, eu discordo delas, eu me enraiveço com elas, eu fico chateado, uma série de... Ué, por que eu não consigo fazer isso com um político? Com um amigo, um colega de trabalho, né? Significa que estou muito equivocado. Então, a melhor maneira é lembrar do seguinte, existem dois lados. E tem um segredinho que aí você pode usar, todos nós podemos usar. Eu sou 18 anos casado. Nesses 8 anos, é uma regrinha bem básica. E eu falo assim, o mais inteligente é quem tem que ceder.
Se você está esperando que o ignorante ceda, ignorante é você. Olha só. Então, o que acontece? Se você tem convicção de que aquela filosofia, que aquele assunto, que aquele contexto está correto, por favor, não espera que a ignorância venha prevalecer no aspecto da inteligência, porque não vai acontecer. Então, o que acontece? Nós temos que aprender a ser um pouco mais inteligentes, saber que batalhas estamos dispostos a brigar. Agora, isso tem a ver com os valores que as pessoas têm. Exato. É os valores de vida. Sim. Eu tenho como valor a amizade, ou a integridade, a responsabilidade. E aí eu já não gosto do irresponsável. Então, Tá quando eu vendo? vejo uma pessoa que é irresponsável, eu já não aceito. Mas eu preciso lidar com isso. Exato. Vamos supor, uma coisa que você acabou de falar que é interessante, nós temos níveis de personalidades, né? São vários. E se nós olharmos para a comunicação estratégica e assertiva, que é a minha especialidade, eu crio planos estratégicos, seja para melhorar relacionamento, seja para poder desenvolvimento pessoal, seja para vender e negociar, seja para apresentação ou networking. Essas composições trazem realmente a comunicação assertiva. Qual que é o ponto agora em assertividade do que você está me dizendo? Tá, eu discordo desse meu amigo. Poxa, eu sou organizado, ele é hiper desorganizado. Ou eu passo a encontrar pontos positivos daquele qual eu não tenho, ou eu vou pirar e não vou querer essa pessoa. Por isso não podemos confundir a relação de hábitos com a relação realmente, não só hábitos estruturais, como morais e éticos, mas como valores. Por exemplo, que é muito interessante citar esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que naturalmente, desde sempre, serviu o outro. Tem uma aula minha que se chama Trono. Todos meus alunos sabem, essa aula, todo mundo fala assim, cara, essa aula é uma das aulas mais poderosas por vários motivos e tal. E ela é muito simplória até. E é uma aula que é onde você define seus tronos. Eu defini características, estruturas, né? Então, por exemplo, meu trono é respeito. É meu trono. É a única coisa que eu sei que eu vou defender muito. Então, quando eu vejo você ou outra pessoa desrespeitando o outro, mesmo que eu não esteja no contexto, você me trata super bem. Mas se eu ver você desrespeitando eles, você me feriu. Olha que loucura. Porque meu trono é respeito. Claro. Mas tem gente que o trono é credibilidade. Então veja bem a diferença. Tem tronos que são família. Tem gente que o trono é dinheiro. Então a gente tem que aprender. Senão eu chamava, por exemplo, vou falar, aquela pessoa é dinheirista. Não, calma, peraí. Aquele é o trono dela. Ela vai querer ganhar dinheiro sobre qualquer circunstância, aí você vai entender pelo motivo qual. Para ter uma melhor família, para dar condições, para ajudar pessoas que não têm dinheiro. Pelo contexto dela, como Pelo você contexto fala. dela. Viu? Bem, você vê, o trono dela é dinheiro. E a gente pode interpretar muito mal isso. Por quê? Porque o trono dela é um trono benéfico, que pode ser para ajudar milhares de pessoas, mas o fato dela, em algumas vezes, ser desrespeitosa, me fere e não quero mais. Então a gente tem que ter consciência dos tronos das pessoas. Cada um tem o seu. Então, por exemplo, o trono do respeito é tudo que respeita. Como eu ficaria bravo? Muito simples. Eu vejo uma pessoa cruzando um lugar que não é para ela cruzar. Eu vejo uma pessoa, por exemplo, tá lá, uma pessoa na fila, tentando ultrapassar a fila ali, tipo, pegar uma vantagem. Então, a relação de horário, eu vou respeitar. Por quê? Porque é o meu trono. Só que eu tenho que É o seu valor. Exato. Mas eu preciso entender que eu estou o quê? Compartilhando de espaços e situações. Então significa que eu peguei um trono que não é o seu. Entendeu? Tem gente que tem o trono do tempo. Quem tem o trono do tempo é muito complexo conviver muitas vezes. Porque tudo é tempo. Sim. E tudo no seu exagero muitas vezes. Não tem flexibilidade muitas Muitas vezes. Então tempo é tempo. E tempo é vida na cabeça. E acabou. Então, por exemplo, tudo que ele vê que você está fazendo uma coisa e está perdendo tempo, tem gente que tem o trono da saúde, que é a saúde sobre qualquer circunstância. Sim. Ela está disposta a não ter certas coisas para poder defender o trono de saúde. Então, isso ajuda a pessoa também a se posicionar na comunicação, na internet, na vida profissional. A sua empresa, qual é o trono dela? O seu negócio, qual é o trono dele? Você, qual é o seu trono? Então, essas fusões aí que criam as missões, visão e valores de um negócio, por exemplo. Que é a cultura da tua A empresa cultura. ou a tua cultura. E o ser humano tem essa cultura, tem essa estrutura de visão, missão e valor. Só que a gente não olha para isso. E aí entra o grande ponto. Para você conseguir realmente lidar com o outro,
a gente precisa entender qual é o trono desse indivíduo e respeitar. O ponto que eu quero chegar e finalizar com essa parte é, entendemos a relação dos nossos hábitos, entendemos que nós mudamos. Quem era você 5 anos atrás? Exato. Se a gente for pensar... Mudou já alguma mudamos. coisa? Provavelmente. Eu mudei muito. Exato. 10 anos atrás, quem éramos? Quem Nossa. somos? Completamente diferente. Completamente diferente. E por que a gente não dá essa oportunidade para o outro indivíduo também? Exato. A única diferença é que nós tomamos outros rumos, tivemos mais estímulos. Sim. Então a gente precisa compreender esse contexto e ser um pouco mais empático nesse aspecto com o indivíduo. Aprender a comunicação assertiva é se importar. Se importar. Se importe genuinamente. Com Eu aquela sei que parece tão clichê, né? Tinha que falar que então, o método você tem que... Não, mas é só se importar genuinamente. Exato. Porque aí, se importando com o outro, você automaticamente vai respeitá-lo, independentemente da escolha que ele fez. Exato. Porque é um valor dele. Então, Exato. ele merece esse respeito, assim como eu também mereço o meu. Exato. Isso é bonito, né? É muito lindo. O problema é que a gente ouvir, por incrível que pareça, gente, é uma condição. Exemplo, se eu mandar para o meu cérebro um comando para fechar meus olhos, eu consigo. Se eu pedir para o meu cérebro fechar minha boca, você consegue, eu consigo, todo mundo consegue. Se eu pedir agora, por exemplo, parar de respirar, ó, meu cérebro, para de respirar por um instante, eu consigo parar de respirar, cara. Agora, para de ouvir para você ver. Não dá. Não tem como. É uma condição. É verdade. Agora, eu posso parar de olhar, eu fecho o olho. exato. Ok. Mas Mas isso, ouvido não. ouvir não. Não tinha pensado nisso. Mas olha É uma que interessante. condição. É uma condição. Por isso que escutar é uma decisão. Eu não preciso ficar te escutando ou te ouvindo o tempo todo. Eu preciso te escutar o suficiente. Sim. Porque se eu te escutar o suficiente, eu me conecto tão rápido que a gente vai falando e tudo mais. Então aqui o segredo é, aprendam a escutar com os olhos. Puxa, que bacana isso. Escutar com os olhos. A gente tem uma mania. Não, vai falando. Eu tô te ouvindo. Sim. Não, eu tô te ouvindo. Não, realmente, estou ouvindo. Condição. Não te escutando. Aham. Escutar é diferente. É diferente. É ter a intenção de Exato. Repara que quando você está numa discussão, principalmente casal, você vai ver que a pessoa fala assim, ela não consegue fazer, você não me ouve. Ela não fala, é difícil. Sabe qual é o problema? É que você não me escuta. Nem a pessoa percebe que ela usa a palavra certa dentro do contexto, que é profundo. Claro. Ouvir é uma informação. Escutar é uma decisão que tem profundidade de importância. Nessa briga de relacionamento, e aí realmente as mulheres, às vezes, não estou aqui colocando, né, julgando nada, mas na maioria das vezes os homens dizem assim, poxa, mas ela reclama demais, ela reclama de mim o tempo inteiro. E aí a mulher diz, não, mas ele não me escuta, né? Então, são personalidades bem diferentes. Óbvio. O homem funciona de um jeito, a mulher funciona de outro. Isso. E muitas vezes eles não conseguem entender isso. Qual é a melhor maneira de lidar com a comunicação entre casais? Essa é uma coisa que eu gosto bastante. Ah. Fiz até um curso, porque minha esposa me pediu para gravar um curso Opa! de casais. Por incrível que pareça. Tamanha demanda. Não, e é interessante, e se você olhar, qual que são os grandes problemas do relacionamento em si? É realmente só escutar? É só realmente alguma coisa nesse aspecto? Eu vou dar um segredinho bem simplório, tá? Lembra do que eu falei? São várias coisas, são 3 coisas que eu acredito que dão um sucesso no meu casamento nesse aspecto. Primeiro tem um adendo aqui, um contexto. Eu e minha esposa não combinamos em nada. A gente tem nada a ver um com o outro, cara. Nada a ver. Gostos diferentes. Tudo, não tem nada a ver. A gente fala, como assim? Esse é o ponto. Aí os opostos se atraem também? A gente pensa que é o oposto que se atrai. Mas não é. É a disponibilidade de conhecer um novo que nos atrai. Boa. É a disponibilidade de se reinventar. Tem uma aula que eu falo que existe uma diferença entre convencer alguém. Convencer, está escrito vencer, já pensou? Vencer. Quando eu estou te convencendo, eu estou numa batalha. Eu tenho que vencer, significa que você tem que perder. Ou você tem que perder e você tem que ganhar. Então, a gente é um conflito. Então, alguém perde. Por isso que todas as vezes você não vai falar assim, aquela igreja convenceu, não. Aquela igreja, ela converteu. Converteu. Entendeu? Entendi. A gente converte, que tem a ver com conversão. Pega o parênteses ali, ou um colchete e coloca lá, versão. Quer dizer, um é para vencer, o outro é para ajustar a sua versão. Olha só. Então,
Quando você tem uma conversão no casamento, eu não fui convencido a casar com a minha esposa. E nem ela foi convencida a casar comigo. Nós nos conectamos e nos convertemos a um novo ser. Esse é o maior problema do relacionamento. Mas a regra principal do nosso casamento foi que desde o começo eu falei assim, eu vou ser feliz com ou sem você. Sei que não parece nada romântico. É claro que depois eu dava uma enfeitada dizendo o seguinte, eu falava, é porque você merece um homem que quer ser feliz. Claro. Você não merece qualquer coisa. E a felicidade é uma decisão individual. Que assim seja. Tem uma frase que eu escrevi, que te mostrei, estava ali também, estava na frase que te mostrei na arte. O quanto você está disposto, o quanto você está disposta a sacrificar a sua felicidade para ser feliz. Para ser feliz. É legal isso, porque quantas vezes a gente tem que sacrificar várias situações para ser feliz? Claro. E a gente precisa entender isso. E no casamento, a gente precisa entender que é diferente de missão e de propósito. Propósito para mim é uma jornada, e toda jornada sangra. Jornada tem um sacrifício, jornada é complexo. Missão são outros 500. Tá? A vitória daquela missão, o objetivo daquela missão, daquela meta, sim, são outros 500. E o ponto do casamento é isso. Então, primeiro, seja feliz. A aliança, todo mundo pensa que aqui simboliza o casal. Não, a aliança simboliza eu. Eu como indivíduo. Você tomou a sua decisão. É minha aliança comigo. Entende o que eu quero dizer? Por quê? Eu decidi que eu tenho e que eu queira estar com o outro. Entendeu? Com outro indivíduo, com outra pessoa, com outro. E olha que interessante. Só tem um detalhe importante que, por exemplo, se todo mundo pegasse, em vez de falar, eu tenho uma aliança, então sou casado. Aí o que acontece na traição? Olha o que a pessoa faz. Aí ela tira a aliança, agora eu posso trair. Ué, se a aliança é o símbolo do meu casamento em si só, e não do meu acordo comigo, tudo muda. Então, por exemplo, sempre falo, se eu traio, o que aconteceu se eu trair? Eu não traí minha esposa. Eu traí primeiro a mim. Claro. Depois, é claro que tem a relação para quem crê, eu sou um cristão, então eu traio a Deus, tá? Mas eu me traí, depois eu traí, olha que interessante, minha percepção, eu traí minha filha mais velha, Exato. eu traí minha outra filha, a Laura, e traí minha esposa. E depois eu traí minha mãe, A sua mãe, claro. traí minhas irmãs, E até a sogra. eu traí todas as mulheres da minha vida. Perfeito. Entendeu? Então, você vê como funciona. O que acontece? Nós somos tão umbiguistas, eu chamo de umbiguista, a gente olha para o nosso umbigo o tempo todo, que funciona. Você não quer se trair, você não quer se magoar, você não quer perder, você não quer ser fracassado. Exato. Use a seu favor. Porque é muito fácil trair o outro. É só você esperar, tentar uma expectativa que o outro cometa um erro. Porque aí justifica seu erro. A outra coisa que é interessante do casamento, que funciona muito bem, como eu falei que são 3, é a relação do alinhamento que nós temos o tempo todo. Então a gente não briga pela mesma coisa. Em 18 anos a gente não briga pela mesma coisa, a gente precisa trabalhar nisso. Então, todo aniversário do nosso casamento, aí eu já misturei a terceira com a segunda, tá? Mas toda vez que nós temos um aniversário de casamento, sabe o que a gente faz? Por que a gente está junto? Não, me convença que a gente tem que continuar, porque... Daqui para frente, para fazer Exato. 19, 20 anos. E sabe o que é interessante também, que a gente conversa no nosso casamento, que é muito legal? A gente é muito aberto, a gente é muito verdadeiro. Transparente. Aí que tá o negócio. Agora tem um negócio que é legal. Isso é legal. Eu devo contar tudo para minha esposa? Não, né? Não, de jeito nenhum. Porque tem coisas que são suas. Além de ser minhas, tem coisas que ela não tem contexto para entender. Perfeito. Tem coisas que ela não tem contexto. O que acontece normalmente? Você chega e fala, pô, tava lá, Alexandre, briguei com ele hoje no trabalho, não sei o quê, papapá. Aí eu falo de novo, aí eu chego no trabalho, eu me entendo com você. Sim. Tinha um contexto para aquilo. Cara, ela olha para tua cara, na hora que a gente se encontra numa festa, num restaurante, ela olha com uma cara para você, perdão do palavreado, uma cara de bunda, entendeu? Sim. E você tá tentando entender por que aquela mulher tá te maltratando o tempo todo, te dando, sabe, alfinetadas. Ela comprou aquela tua briga Porque ela anterior. comprou a briga e eu não fui lá e realinhei. Eu não contei o final da coisa. É o famoso meter o bedelho na vida dos outros, no sentido da briga de marido e mulher não se bate colher, ditado popular aí. Então, esse é um ponto. Então, a gente sempre valida nós validamos as nossas conversas. Então, a gente fala, eu falo que eu não gosto, ela fala que não gosta, mas sempre respeitando um ao outro.
Perfeito. Ricardo Voss, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Pense na Solução. Eu sou grato. E vamos pensar que uma das soluções é realmente você respeitar como o outro é. Exatamente. Acho que é a grande lição que a gente tira aqui, né? Perfeito. E eu sempre digo e volto a dizer, se importar com o outro de forma genuína, honesta, te beneficia também. Claro. Por isso também, porte-se como tal nas suas questões. Assuma suas responsabilidades e faça o que tem que ser feito com amor, com carinho e também com excelência e responsabilidade. Como eu falei, assumir o que é seu e não pegar o que não é. Assuma. Esteja do lado, mas execute o que é preciso para fazer aquilo acontecer. Maravilha. Porte-se como tal. Obrigado, Ricardo Voss. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Obrigado. Espero que tenha servido de lição aí para você também aplicar essa comunicação assertiva no seu dia a dia.